Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado. Aqui nós estamos na maior sala de aula que prepara você para os concursos da advocacia pública. No momento que eu gravo esse vídeo, somos mais de 46.900 pessoas. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do STJ para atualizar o teu material sobre prescrição e fazenda pública. O tema principal do que nós vamos analisar hoje é exatamente isso que eu estou lhe dizendo: prescrição nas ações que envolvem a fazenda pública. Tema em direito processual civil extremamente importante para você que quer fazer concurso de procurador. Todas as vezes que nós estamos diante de uma decisão STJ-STF que trata de prescrição nas ações que envolvem a fazenda, isso é importante para provas subjetivas, para as provas orais, também para as objetivas, mas especialmente na feitura de peças processuais. Por quê? Muito provavelmente, em uma peça processual que você enfrente na qualidade de procurador, simulando um concurso ou no concurso real, a prescrição vai ser um dos temas mais importantes que você pode levantar, pode e deve levantar, a depender do enunciado. Portanto, nós vamos analisar uma importante decisão do STJ, informativo 720, que foi o penúltimo informativo de 2021, recurso especial 1.840.570, as palavras principais que você muito provavelmente vai encontrar no enunciado da questão na segunda fase sobre esse tema é ou são prescrição, indenização e aposentadoria. Essas são as palavras principais. Prescrição, indenização, que é a pretensão, em cima de uma causa de pedir que envolve aposentadoria. Vou explicar tudo direitinho para que você entenda no final o que decidiu o STJ e como isso pode te salvar numa prova. O assunto ou a disciplina principal que nós vamos analisar aqui é direito processual civil e o tema é importante para a fazenda, porque já adiantei, envolve prescrição nas ações da fazenda pública. Imagine o seguinte caso. Então, como de praxe aqui no canal, vamos analisar um caso hipotético. Se eu fosse examinador de uma prova de concurso para advocacia pública segunda fase e quisesse cobrar esse tema, eu poderia apresentar o enunciado mais ou menos assim. Ó. Ebesco requereu aposentadoria junto ao Estado, aqui pode ser Estado, União, município, essa situação se aplica indistintivamente a todos os entes federados enquanto fazenda pública, então ele requereu ao Estado a sua aposentadoria em janeiro de 2015. Em janeiro de 2021, a aposentadoria de Ebesco foi deferida. O Estado deferiu, reconheceu administrativamente o direito de Ebesco a se aposentar 6 anos após o protocolo do pedido administrativo para que ele, nesse caso, fosse aposentado. Ebesco, então, revoltado com a demora do Estado, procura um advogado para ajuizar a ação de indenização em face do Estado, em razão da demora na análise e deferimento do seu pedido de aposentadoria. Ebesco chegou para o advogado e disse assim, esperei demais, não queria ter esperado tanto. Tanto é que o Estado deferiu o meu direito a me aposentar. Então o Estado demorou nessa análise. O advogado de Ebesco informa que a ação judicial dele não terá êxito. Sua pretensão prescreveu em janeiro de 2020, ou seja, 5 anos após o requerimento inicial. Diante do caso hipotético, analise os aspectos jurídicos que envolvem a solução dada pelo advogado de Ebesco. Está aqui um caso hipotético que poderia muito bem ser uma questão subjetiva de uma segunda fase dos concursos da advocacia pública. Você teria que analisar, então, portanto, se a resposta que o advogado de Ebesco deu acerca da sua pretensão de indenização em face do Estado, em razão da demora na análise do seu pedido de aposentadoria, se ela está prescrita ou não. Bom, para que a gente possa responder esse questionamento, antes eu preciso te alertar para um cuidado que eu vejo muita gente se equivocar aqui nessa troca de palavras. Quando o assunto é prescrição nas ações que envolvem a fazenda, você tem prescrição a favor da fazenda. A prescrição em favor da fazenda é quando a prescrição é boa para a fazenda. E quando uma prescrição é boa para a fazenda? Quando alguém tem pretensão contra a fazenda e essa pretensão prescreve. Essa é a prescrição boa para a fazenda. Então, quando a gente fala em prescrição a favor da fazenda, é quando alguém tem uma pretensão que pode ser movida judicialmente contra a fazenda e essa pretensão prescreve. Então, essa prescrição aí favorece a fazenda. Cuidado com isso. É o caso, né? Nós temos Ebesco com uma pretensão contra a fazenda e a prescrição, se aconteceu, foi a favor da fazenda. A gente vai ter que analisar se aconteceu ou não. E existe a prescrição contra a fazenda. A prescrição contra a fazenda é a prescrição que é ruim para a fazenda. A prescrição que é ruim para a fazenda é aquela em que a fazenda tem uma pretensão que pode ser deduzida em juízo e ela prescreve, impossibilitando, portanto,
a movimentação judicial para fazer valer aquela pretensão jurídica via Poder Judiciário. Então, a prescrição a favor da Fazenda é quando tem alguém que tem uma pretensão contra a Fazenda e sobre essa pretensão existe prescrição, então essa prescrição é boa para a Fazenda. A prescrição contra a Fazenda é quando a pretensão é da Fazenda contra alguém. E aí, essa pretensão da Fazenda prescreve, razão pela qual a prescrição aí é ruim para a Fazenda. Eu chamo a atenção porque nos cursos de segunda fase que eu tenho aqui na escola, todas as vezes que a gente tem um tópico de prescrição nessas peças que eu aplico nos cursos de segunda fase, muitos alunos se embananam com isso. Quando a prescrição é contra ou a favor da Fazenda, então tenha cuidado com isso. A prescrição das ações da Fazenda, quando ela ocupa tanto o polo passivo quanto ativo, tanto quanto ela, nesse caso, tem uma pretensão a seu favor quanto contra, a prescrição é regulada pelo famoso Decreto 20.910 de 32, artigo 1º, que diz assim, ó: as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal. Então aqui a primeira parte do artigo 1º está tratando tanto da prescrição a favor quanto contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Então nós temos aqui no artigo 1º a previsão no Decreto 20.910 de prescrição das pretensões contra ou a favor da Fazenda no prazo de 5 anos, a partir da data do ato ou fato do qual se originarem. A data ou ato ou fato do qual se originarem nos remete à actionata. A actionata é, na verdade, o que explica o início da prescrição. A actionata diz que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Então, aplicando a actionata, a prescrição se inicia no exato momento em que eu posso manifestar a minha pretensão via Poder Judiciário, porque é justamente nesse momento que se inicia ou que está violado o direito, a partir do qual se inicia a possibilidade de eu levar a pretensão ao Poder Judiciário e movimentar a máquina judiciária para que eu possa ter o meu direito declarado e reconhecido via Estado juiz. Então a actionata prega que a prescrição se inicia no exato momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Então, aqui nós temos o ponto de partida do início do termo do prazo prescricional. Do termo inicial do prazo prescricional. O Código Civil, lá no artigo 189, ele diz exatamente o quê? Diz assim, ó: violado o direito, que é justamente a ideia da actionata, nasce para o titular a pretensão. Então, a pretensão nasce no momento em que violado o direito, o qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil, que para a Fazenda Pública é o prazo do artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. Muito bem. Então, o artigo 189, ele aplica a teoria da actionata para determinar que, no momento em que o direito é violado, nasce a pretensão e é nesse momento que começa a contar o prazo prescricional, que para a Fazenda Pública nós vimos é de 5 anos, tanto a seu favor como contra os seus interesses, é de 5 anos nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910. Muito bem. Pelo Decreto 20.910 a gente sabe qual é o prazo prescricional que se aplica para a Fazenda, e pelo artigo 189 do Código Civil a gente sabe que a actionata determina que o início do termo do prazo prescricional é a violação do direito. Violado o direito. Não tem como responder esse questionamento aqui sem passar pelo artigo 1º do Decreto 20.910 e sem passar pelo artigo 189 do Código Civil. O STJ resolve essa situação aqui apresentada enquanto caso hipotético, enquanto enunciado. Mas existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral 445, com tese firmada, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal envolve duas coisas importantes que estamos analisando, que é prescrição e aposentadoria. Pela importância, eu queria trazer como adendo essa decisão. Ó. Tese na repercussão geral 445 STF. Prescrição para que a administração possa revisar a aposentadoria concedida ao administrado via controle de legalidade do Tribunal de Contas. Presta atenção nessa situação. Ó.
Ó o que o Supremo diz. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Preste atenção que isso aqui é importante. É uma decisão 2020 do Supremo que disse o seguinte, ó. Sabe qual é o prazo que o Tribunal de Contas tem para analisar ou para realizar o controle de legalidade acerca de uma aposentadoria concedida pela administração? É de 5 anos. Mas ele deve fazer isso, ou deve contar esse prazo de 5 anos, a partir da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. A actionata aqui, que é a pretensão que o Estado pode ter de anular essa aposentadoria via o exercício do controle de legalidade do Tribunal de Contas, é de 5 anos com a chegada do processo ao Tribunal de Contas. Perceba que essa tese da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, mas eu trago aqui apenas como um exemplo de decisão do Supremo Tribunal Federal que envolve prescrição e aposentadoria. Voltando aqui à nossa situação com o Ebérgico, ele requereu aposentadoria, sua aposentadoria foi concedida 6 anos depois, ele procurou um advogado para ingressar com a ação de indenização em face do Estado por conta da demora no julgamento do seu pedido de aposentadoria. O seu advogado disse que sua pretensão estava prescrita porque é de 5 anos. O advogado aplica aqui o artigo 1º do Decreto 20.1910, ele aplica corretamente a prescrição de 5 anos e ele diz que Ebérgico está fadada ao insucesso enquanto sua pretensão, justamente porque ela se encontra prescrita, razão pela qual não vale a pena provocar o Poder Judiciário. Diante do caso hipotético, a gente tem que analisar se o advogado de Ebérgico acertou ou não. O STJ, julgando o caso, ele tem o destaque no julgamento seguinte, ó. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado em razão da demora na concessão da aposentadoria conta-se a partir do seu deferimento. Então, perceba aqui que nos termos daquilo que julgou o STJ no recurso especial 1.840.570, o STJ diz que a actionata, ou seja, a violação do direito, que faz surgir a pretensão jurídica e com ela o início do prazo prescricional, é o deferimento da aposentadoria. Então você chega à conclusão, pelo que entendeu o STJ, que o advogado de Ebérgico aqui errou. O advogado de Ebérgico aplicou a actionata, ou seja, a violação do direito e o início do prazo prescricional ao pedido de aposentadoria feito em janeiro de 2015, mas o STJ disse que, na verdade, a actionata aqui, ou seja, o direito se encontra violado, que faz surgir a pretensão de indenização no momento em que o Estado deferiu a aposentadoria a Ebérgico, ou seja, em janeiro de 2021, razão pela qual essa pretensão não está prescrita. Ora, com esse julgado do STJ, nós temos algumas conclusões. A pretensão de Ebérgico é de indenização, a causa de pedir a demora na concessão de aposentadoria, a actionata é a data da concessão da aposentadoria e não do pedido administrativo de aposentadoria. Essa aqui é a principal situação que você encontra em termos de julgamento do STJ, portanto, o advogado de Ebérgico errou. Preste atenção, porque todas as vezes que nós temos uma decisão de uma Corte Superior que envolve prescrição e fazenda pública, ela é fundamental para as provas da advocacia pública. Aqui eu trouxe duas. A pretensão de indenização tem como actionata a violação do direito, o momento em que a administração pública defere a aposentadoria e não o pedido administrativo de aposentadoria. Nós acabamos de ver isso, razão pela qual o advogado de Ebérgico errou. Essa é a decisão do STJ no informativo 720 nesse recurso especial. O STJ diz com todas as letras que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização contra o Estado em razão da demora na concessão de aposentadoria conta-se a partir do seu deferimento. Então, é do deferimento a violação do direito. Aplicando aqui o artigo 189 do Código Civil, ou seja, a actionata. E nós também vimos uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Tribunal de Contas tem 5 anos para fazer o controle de legalidade de uma aposentadoria, mas esses 5 anos são contados a partir do momento em que o processo chega ao próprio Tribunal de Contas, ou seja, quando o processo chega na respectiva Corte de Contas para análise. Duas decisões importantes, uma do Supremo de 2020, outra do STJ de 2021. Portanto, se isso cai na sua prova,
você já não erra mais. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.